Olá, pessoal. Bom, vamos continuar nosso assunto, o assunto de mecânica. Como mecânica está diretamente ligada a movimento, nós vamos estudar hoje dois movimentos importantes, que são esses: queda livre dos corpos e movimento parabólico. Ao se falar de movimento parabólico e queda livre, o que nós vamos falar, na verdade, é sobre movimentos ao longo do campo gravitacional terrestre. Vamos começar com queda livre. Dizer, então, que nós estamos falando de queda livre é mencionar basicamente que só tem uma interação, que é a Terra puxando o corpo para si. Isso implica dizer o seguinte, que todos os corpos vão sofrer o mesmo tipo de aceleração, todos os corpos vão sofrer a mesma intensidade de força, de acordo com a sua massa. Muito bem, então eu posso afirmar o seguinte: próximo à superfície da Terra, pontos materiais livres realizam movimento variado, com aceleração praticamente constante. Essa aceleração é denominada aceleração local da gravidade. E nós vamos indicá-la pela letra G, um G minúsculo. Muito bem, então eu disse que corpos diferentes caem com a mesma aceleração. É muito difícil que as pessoas consigam perceber isso. Vamos ver então uma enquete para definir alguma coisa a mais. Vamos ver? Valendo? Já joguei, né? Já caiu. Se a gente jogar, soltar ao mesmo tempo, esse coco e essa maçã no chão, quem você acha que vai atingir o chão primeiro? Os dois vão cair juntos. Os dois vão cair juntos. Por quê? Porque sim, né? Vão cair juntos. Tipo, porque eles não, o atrito do ar é igual, é o mesmo. Tipo, se fosse um papel, assim, o atrito seria diferente. Daí ia... Aí não depende da massa, não é? Da massa. Não depende da massa. Ele depende do atrito com o ar também. Ou de repente se não tiver atrito, tipo no vácuo, assim. Eu tô com um coco e uma maçã na minha mão. Qual você acha que é o mais pesado? Coco. Beleza. Soltando os dois ao mesmo tempo, qual você acha que vai chegar no chão primeiro? A maçã. A maçã ou o coco? A maçã. Por quê? É mais rápido, né? Mais leve. Quer mais leve? Vamos fazer a experiência? Segura aqui o microfone, por favor. Os dois chegaram ao chão no mesmo tempo, sabe dizer por quê? A lei da gravidade é o mesmo. Qual é o mais pesado? O coco. O coco, né? Ele tem mais massa, certo? Soltando os dois no chão, qual vai atingir o chão primeiro? Agora eu sei que é os dois juntos. Os dois juntos? Vamos ver se funciona. A massa pode ser diferente, mas a lei da gravidade é a mesma, certo? Por que os dois? Não sei. A força da gravidade é a mesma, embora a massa seja diferente. Interessante. Deu pra aprender? Entendeu? O coco. O coco? Maçã. A maçã. Coco. O coco. A maçã. Poxa, ainda tô confuso. Tô curioso para saber a resposta. Fala aí, professor. Então você viu que corpos, ainda que diferentes, caem com a mesma aceleração. Você viu que os corpos caíram exatamente juntos. Pois é. No nosso caso especificamente falando, nós estamos desprezando essa influência do ar. Eu falei influência do ar. Isso porque, na verdade, a atmosfera exerce uma ação sobre os corpos. Falemos sobre isso. A ação do ar sobre os corpos em movimento. Nós já sabemos que todo e qualquer corpo em movimento na atmosfera fica submetido à ação de uma força. E de onde vem essa força? Essa força vem, na verdade, do contato das partículas que compõem a atmosfera com este corpo em movimento. Como assim? Quando um corpo entra em movimento na atmosfera, as partículas que compõem, que estão constantemente em movimento, começam a bater no corpo, surgindo então uma interação que nós denominamos resistência do ar. Essa é a força, é a ação que a atmosfera exerce, o ar exerce então sobre os corpos. Frisando melhor, especificando realmente, o que é que nós temos com relação a essa ação do ar sobre os corpos? O ar exerce uma força de resistência sobre todos os corpos e, quanto maior for a área exposta desse corpo, maior será a resistência. Como assim? Se você pega uma folha aberta e pega uma outra exatamente igual e amassá-la, largando as duas num ambiente comum, o que vai acontecer?
aquela que está amassada cai primeiro. Por quê? Porque sua área exposta ao ambiente é bem menor, enquanto que a folha de papel tem uma área exposta muito grande, então ela vai lentamente caindo. Já que todos os corpos que caem na superfície terrestre, eles caem com a mesma aceleração, logo ela vai ser constante. Então se diz que o movimento de queda livre é, na verdade, o quê? Um movimento retilíneo uniformemente variado. Isto é, queda livre é um exemplo de aplicação direta das propriedades do MRUV. Aí você pergunta, MRUV, o que é isso? Movimento retilíneo uniformemente variado. É um movimento em que a aceleração é literalmente constante e a trajetória é retilínea. Com base nisso, nós podemos então aplicar todas as equações do MRUV para a queda livre. Isto é, as funções horárias da queda livre são todas as funções do MRUV. Como a queda livre é uma aplicação das propriedades do MRUV, todas essas funções são válidas. Vamos a algumas delas. Função horária do espaço é uma das funções que nós vamos ver. Você tem aqui movimento retilíneo uniforme. Deste movimento, nós temos o espaço final, é o espaço inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais o produto da aceleração pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a expressão do MRUV. Fazendo uma comparação com a queda livre, vamos ver? Para a queda livre, tem-se. Onde havia espaço, eu botei altura, porque, na verdade, o cara se movimenta na vertical. É uma altura que ele está percorrendo. Então, a altura final é a altura inicial, mais a sua velocidade inicial vezes tempo, mas olha quem aparece aqui. A gravidade, a aceleração da gravidade, o G que nós mencionamos ainda há pouco, vezes t ao quadrado dividido por 2. Esse G, inclusive, é uma constante importante. Ela tem um valor único, que nós vamos ver ao longo dos exercícios, ok? Muito bem, vamos à segunda equação, a função horária da velocidade. Do MRUV, tem-se velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Esta vai ser substituída, então, lá na queda livre. Vamos ver como é que fica? Para a queda livre, tem-se velocidade final continua, velocidade inicial também. O que é que mudou? Mais a aceleração, que agora é g, vezes tempo. Muito bem, nessas equações que você viu, aparece a grandeza g. Em muitas das equações vão aparecer essa grandeza. Só tem um problema, é que é uma grandeza que admite um sinal mais ou menos. Por que isso? Por ser uma aceleração, e mais precisamente, pelo fato dela ter sempre uma única orientação, e o movimento pode ser para um lado ou para o outro dessa orientação, ela pode ter 2 sinais. Então, vamos aos sinais de G nas funções horárias. Bom, eu falei que a gravidade ela é sempre para baixo. Por quê? Porque quando um corpo é abandonado e é lançado para cima, a Terra puxa esse corpo para si, gerando uma aceleração sempre voltada para baixo. Sempre, em qualquer situação. Ainda que o corpo esteja subindo ou descendo, a sua aceleração, o G, é sempre para baixo. Muito bem. Agora, veja comigo. Quando é que esse G vai ser positivo e quando é que ele vai ser negativo? Para a aceleração ser positiva, para o G admitir o valor positivo, o nosso referencial, ele necessariamente tem que estar voltado para baixo, para que esteja no mesmo sentido dessa aceleração. Ou seja, referencial para baixo com a gravidade que já é para baixo, vai dar um sinal positivo para essa gravidade. Ao passo que se você botar o referencial para cima, contrário então à tua gravidade, você vai perceber que o sinal dela vai ser negativo. Agora, para entender melhor isso aí, vamos usar um exercício. Vamos usar uma aplicação disso. Vamos ver. Uma pedra é lançada do solo com velocidade de 20 metros por segundo. Determine então, letra A, a função horária da velocidade. Letra B, a função horária da altura. Letra C, o tempo de subida. E por último, letra D, qual será a sua altura máxima? Vamos à solução. Está aqui a pedra. Pedra sendo lançada verticalmente para cima. Está aí a sua velocidade, 20 metros por segundo. Para entender o valor da velocidade com o sinal e com a gravidade também, vamos ao referencial. Muito bem. Notem que já botei o referencial ascendente, referencial para cima. Por quê? Porque esse é o sentido inicial do movimento do corpo.
Muito bem, vamos botar a origem e a orientação. Está aqui a origem, a orientação agora. A orientação é o sinal mais que indica para onde é que vai ser o positivo. Muito bem. De posse desses elementos, vamos ver a gravidade. Notem que já botamos valor G, negativo. Valor negativo por quê? Porque a gravidade, nesse caso, está contrária ao nosso referencial. Ou seja, G para baixo, referencial para cima, indica G negativo. Muito bem, vamos lá então. Solução do problema. Como é que vai fazer? Vamos montar a função horária da velocidade, que é o item A. Bom, nós já sabemos que V é igual a V0 mais GT, onde V0 é a velocidade inicial, G é a gravidade. Substituindo os valores que foram mencionados. V0 nós sabemos que é 20 e a gravidade nós sabemos que é menos 10. Pareceu menos 10. Então está aqui a nossa função horária da velocidade. Passemos ao próximo passo, a letra B. Função horária da altura. A função padrão é a altura final igual a altura inicial mais velocidade inicial tempo mais gravidade t quadrado sobre 2. Vamos fazer agora a comparação, a substituição dos valores. O corpo parte do solo. Sua altura inicial é 0, porque eu botei no solo a origem. A velocidade inicial 20, foi dado no problema. Gravidade menos 10, foi dado no problema. Simplificando isso aqui, nós temos H é igual a 20t menos 5t quadrado. Essa, então, é a função horária da altura. Vamos à letra C, então, para calcular o tempo de subida. No tempo de subida, a gente vai fazer a velocidade igual a 0. Por que isso? O tempo de subida corresponde ao intervalo de tempo gasto até que o móvel chegue até onde ele pode ir, que é quando ele para poder voltar. Então, nesse instante, você tem que a velocidade é nula, é o que está lá. Pegando a função horária da velocidade e substituindo 0, o que você tem? 0 é igual a 20 menos 10t. Ou ainda, jogando o 10 para frente, trocando o membro dele, passa de um para o outro, fica 10t igual a 20. Cujo resultado vai dar, então, t igual a 2 segundos. Significa o quê? Que a pedra gasta 2 segundos subindo. Aí você pode perguntar, e se fosse calcular o tempo para descer daí? Ora, como o movimento é simétrico, na ida ele gasta 2, para voltar ele gastaria também 2. Mas vamos ao item D agora. No item D, nós queremos saber qual a altura máxima. Como é que calcula isso? Vamos à condição. Nós vamos substituir o tempo igual a 2 segundos naquela função horária da altura e observar o que vai dar. Vamos ver? Bom, substituindo t igual a 2 na função da altura, nós temos h igual a 20, tinha um tempo aqui, não tinha? Que agora é 2. Aí menos 5, tinha um t quadrado, então eu ponho 2 ao quadrado. Fazendo a operação 20 dá 40, 5 vai dar 20. Então, notem, 20 vezes 2, 40. 5 vezes 4 dá 20. Nós temos, então, como resultado que h é igual a 40 menos 20, ou seja, a altura máxima é de 20 metros. Significa dizer que o cara consegue subir até a altura de 20 metros. Apesar de nós termos resolvido um caso em que o corpo é lançado verticalmente para cima, mas é bom que nós tomemos cuidado realmente com o valor, com o sinal do G. Deve-se tomar muito cuidado com o sinal de G nas equações que nós vimos. Vamos aos dois casos importantes. Primeiro, o lançamento ascendente, ou seja, para cima, foi o que nós vimos ainda há pouco. Vamos ver como é que fica. Corpo lançado para cima, está aqui a ida, o corpo sendo lançado. Eu já botei o referencial para cima. Toma cuidado novamente, vou dizer de novo. Essa expressão do G, esse valor do G, esse sinal que o G vai ter, só depende de uma única coisa, deste referencial. É esse referencial que vai te dizer, o G é positivo ou negativo? Neste caso em particular, vamos ver? Referencial para cima, só que o G já é para baixo, então ele vai ser negativo. Agora nota a velocidade, na ida, mesmo sentido, positiva. E na volta, ó, sentido contrário, vai ser negativa. Lançamento descendente, ou seja, agora é para baixo. Como é que ficaria então? Já botei o referencial para baixo, está aqui. Notem, referencial para baixo, gravidade para baixo. O G é o quê? Positivo. Positivo, sinal mais. Isto é, ao invés de menos 10, seria 10, o valor normal dela. Muito bem. E a velocidade? Como já é no mesmo sentido do referencial, vai ser positiva.
É importante perceber que essa observação deve ficar clara na cabeça de vocês. Por quê? Porque é o sinal desse G que vai te desenvolver toda a equação. Você pode até saber em si matematicamente, mas se não souber esse conceito específico, você acaba errando o problema. Movimento parabólico. O que se trataria então o movimento parabólico? Vamos ver. É um movimento de projéteis, que são corpos assimiláveis, parecidos então a um ponto material, que após um impulso inicialmente inclinado, continua esse movimento sob a ação exclusiva das forças determinada pela gravidade local. Em outras palavras, você pega um corpo e lança inclinado em relação à horizontal. É como, por exemplo, o zagueiro de um time de futebol que vai bater o tiro de meta. Então ele põe a bola no local certo, sai correndo, dá-lhe um bicão, pum! O que acontece então com a bola? Ela sai inclinada, sobe. Bom, teoricamente, tudo que sobe um dia vai descer. Nesse caso especificamente, o que acontece? Ele sobe em trajetória curvilínea e logo depois disso vai descer, continuando a sua trajetória curvilínea, que mais especificamente é o que nós chamamos de parábola. Esse movimento parabólico, ele acontece num plano. Consequentemente, para estudar, o que é que se deve fazer? Vamos ver. O estudo do movimento é feito através de suas projeções sobre os eixos OX e OY, horizontal e vertical, que definem o plano de sua trajetória, então. Como é que acontece isso? Ora, já que se trata de um movimento no plano, então vamos estudar ele fazendo menção ao tipo de movimento real que ele é. Vamos ver? Movimento combinado de dois outros. Como que acontece? O movimento parabólico é a composição de dois movimentos, sendo um na horizontal, que neste caso é um movimento retilíneo uniforme, e o outro na vertical, que se trata de um movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos ver melhor isso aí. Observe a trajetória do corpo. Então a bolinha vai descrever, na verdade, esse movimento, essa curva que aparece aí, que é um pedaço alongado de sua trajetória. Bom, para entender a visualização do problema, vamos traçar os eixos Y e X. Notem, eu já sei que P é o ponto de saída, onde você tem o Y0 e o X0, que são as coordenadas do ponto inicial. Vamos ver a sua velocidade inicial. Muito bem, a sua velocidade inicial é tangente à trajetória. Notem, neste plano YX, ela se encontra inclinada. Então, ela admite duas componentes, que seriam, primeira, velocidade horizontal, V0 na direção X, e a outra na direção vertical, V0 na direção Y. Bom, isso parece difícil, mas é muito fácil. Nós vamos aprender com o tempo. Movimento horizontal. Vamos, a partir de agora, estudar cada um dos movimentos, começando com esse, que é o mais fácil. Então, na horizontal, o movimento é uniforme e retilíneo. Logo, se tratando, então, de um movimento retilíneo uniforme. É isso que nós temos. Um movimento em que a trajetória é literalmente reta, só que ainda tem que a velocidade não muda de valor. Isso mesmo, não muda de valor. Como assim não muda de valor? Quando o corpo é lançado obliquamente, que ele tem a sua componente horizontal da velocidade no início, o que acontece com ela? Se naquela componente a velocidade for 20, ela fica 20 durante todo o movimento. Por isso que se trata de um MRU, por isso que se trata de um movimento em que a velocidade é a mesma. Agora, vamos à função horária dele. Já que é movimento uniforme, logo deve obedecer às mesmas funções horárias. Como é que seria isso? Vamos ver? Do MRU, do movimento retilíneo uniforme, qual é a equação que você tem? Que o espaço final é igual ao espaço inicial, mais a sua velocidade constante vezes o tempo. Para que serve mesmo essa equação? Ela serve para te dizer qual a posição do móvel em cada instante do tempo. O móvel sai de uma dada posição com uma certa velocidade. Aí você quer saber durante 3 segundos, por exemplo, onde vai estar o móvel. Você vai usar qual equação? Esta equação é que vai ser mencionada. Se nós formos comparando então, o que é que você tem? O espaço é S lá no MRU. Aqui no nosso lançamento horizontal, na componente horizontal, o espaço, na verdade, é quem? X. E o espaço inicial? Tem que ser o X inicial. E a velocidade?
tem que ser a velocidade na direção x, o Vx que aparece lá, que é sempre o mesmo. Agora, quem seria esse Vx? Vamos calcular? Vamos ver. Bom, na figura que nós vimos, a velocidade em x é constante. E é o próprio V0x, é a própria componente inicial da velocidade, que logo não vai mudar. Estou frisando isso muitas vezes porque esse é um ponto que às vezes o aluno acaba escorregando, achando que a velocidade de uma certa forma muda. Ah, mas o corpo está subindo e depois está descendo. Será que não freia nesse movimento? Sim, mas só na componente vertical. Na horizontal não tem nada de alteração. A velocidade continua sendo a mesma. Ela permanece desde o início até o corpo voltar à Terra. Vamos ver então como é que calcula mesmo? V0x é a velocidade na direção inicial horizontal. Você tem então que V0x é o V0 que multiplica cosseno θ. Mas por que isso? Porque essa é a parte que é o cateto adjacente daquela componente. Você tem a velocidade inclinada, a projeção que ela faz na horizontal é o cateto adjacente, que você pega a grandeza e multiplica por cosseno. Como é que seria então a componente vertical? Ora, se você já sabe que a componente horizontal é V0 cosseno, nada mais correto que afirmar que V0 seno seria a componente vertical do início do movimento. Olha, você já tem as duas componentes da velocidade. Tem a componente horizontal que não muda e tem a componente vertical inicial, que infelizmente muda porque tem aceleração da gravidade. Então você tem aí que a componente vertical é V0 seno θ. Vamos ver agora o movimento na vertical. Na vertical, o movimento é uniformemente variado. Se tratando então de quê? De um movimento retilíneo, uniformemente variado. E como é que você estuda esse movimento? Vamos ver? Do MRUV, do movimento retilíneo uniformemente variado, você tem a equação horária da velocidade, que diz que a velocidade final é igual à inicial mais a aceleração vezes tempo. Comparando com o lançamento. No lançamento, o que é que você tem? Velocidade final. Para indicar que é na vertical, coloca-se o y. Velocidade inicial, também, V0y. A aceleração, quem é nesse caso? A gravidade. Toma cuidado com uma coisa importante. Apareceu a gravidade aqui novamente. E você já sabe, se o referencial for para cima, a gravidade necessariamente é negativa. Ao passo que se o referencial for para baixo, essa gravidade vai ser positiva. Falamos de uma função horária, que é a função horária da velocidade. Falta a segunda, a função horária do espaço. Como é que seria a função horária do espaço? Vamos ver. Do MRUV, nós já sabemos que o espaço varia com o tempo de acordo com essa expressão. Ou seja, a posição final, o espaço final, é igual ao espaço inicial, que é de onde ele sai, mais a velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração t² sobre 2. E no lançamento, como é que ficaria? No lançamento, você vai fazer umas pequenas substituições. Isto é, se você está trabalhando, neste caso, na direção vertical, que é o eixo Y, você não vai trabalhar com S. Para ficar mais clara a tua solução, para você não se perder na hora de montar as equações, já que trabalhando com o eixo, vamos colocar as letras do eixo. Vimos que na horizontal era x, os espaços eram todos em x. Como é que seria, então, para o eixo vertical? Ora, no eixo vertical a letra é y. Até difícil de falar, mas essa é a letra. Vamos ver como é que fica. Posição final, y final. Posição inicial, y inicial. Este zerinho não esquece, é sempre para indicar que a grandeza inicial é o valor inicial, é quando você começa a contar no tempo, contar no relógio. Muito bem, V0, trocamos para V0y, vezes t. Mas, onde havia aceleração, eu estou colocando quem agora? Gravidade. O g, aquele g de outrora, vezes t² sobre 2. Então, essa é a função horária da posição do eixo y. Nota, você vê função horária da velocidade, função horária da posição. É importante perceber que se trata de um movimento uniformemente variado. Não esquece isso. E quando você junta essas equações do x e do y, é importante isso,
Se você, de alguma forma, mexer nas equações, tirar o tempo de uma equação e jogar no outro, por exemplo, você vai encontrar uma equação de uma curva, a equação de uma parábola, que é justamente a trajetória do móvel. Quando um corpo é lançado obliquamente, ele já faz uma trajetória oblíqua, já descreve uma parábola. Então, por exemplo, quando lá os indivíduos vão lançar um foguete desde um continente até o outro, eles fazem um cálculo, esquecendo evidentemente as ações da atmosfera e tudo mais, o que o míssil vai descrever é uma parábola. Só que aí acontecem algumas coisas. Então, aí você precisa saber alguns detalhes, que nós vamos ver aqui como resultados importantes. Estes resultados importantes interessam por quê realmente? Porque às vezes você quer lançar um corpo, sei lá, quer fazer um movimento que tem alguns parâmetros. Por exemplo, você precisa lançar uma bola por cima de um morro. O morro tem uma altura. De acordo com o lançamento inicial, você pode ter, então, uma altura que seja menor que o morro. Então, o nosso projétil acaba atingindo o morro. E não é isso que interessa. A gente quer passar por cima do morro. Então, precisa saber qual seria, então, a altura máxima atingida pelo projétil. Como é que você calcula isso? Para um dado V0, que é a velocidade com que o corpo está sendo lançado, e um determinado ângulo. Isso é visto facilmente. Quando o indivíduo, por exemplo, aponta a arma, ele deixa numa certa angulação. Então, para essa angulação, você tem uma velocidade de lançamento e tem um θ, que é o ângulo. Vamos obter o quê? Lá naquelas expressões. Que a altura máxima é o valor máximo do y. Outra pergunta, mas por quê? Simples. O y não é a altura? Ora, se o y mede a altura, quando ele estiver no máximo, você tem a altura máxima. Muito bem. Voltando para a expressão. O h máximo é o próprio valor do y máximo. E vai ser igual a quem realmente? O y máximo é dado por essa pequena expressão, que vamos ler assim. A altura máxima, o y máximo, é o v0², valor da velocidade inicial ao quadrado, seno ao quadrado do ângulo de lançamento, que é o θ, dividido por 2g. Essa é a expressão que vai te dar o valor máximo da altura. Um outro resultado importante, vamos ver? Alcance horizontal. O que é isso? O projétil descreve um movimento oblíquo, um movimento que ele percorre uma certa distância no eixo x. A máxima distância que ele tem no eixo x é o que nos interessa. Para um dado V0, novamente, velocidade inicial de lançamento, e para um dado valor do ângulo de lançamento, você vai obter o quê? Nós já dissemos, o x máximo é o alcance horizontal. E como é que calcula isso? Por essa pequena expressãozinha aqui, ó, v0², seno de 2θ, tudo isto dividido por g. É fácil, né? Agora tem um detalhe interessante. Olhando para essa expressão, para um dado V0 significa que esse cara é único. Para um dado θ, você vai ter então um valor a ser lançado. E a gravidade é constante. Qual seria então o θ que nos daria o máximo realmente, o máximo valor do alcance? É só ver qual o máximo valor do seno. Seria igual a 1. Isso acontece quando esse θ bem aqui, ó, vale 45 graus. Professor, qual é a trajetória descrita por um jato d'água ao ser aberto e inclinado? Então, se eu pegar uma mangueira com água, ligar a mangueira e deixar a água jorrar, inclinadamente, claro, ela vai percorrer uma parábola, vai percorrer a parábola. E o que ela consegue alcançar a distância máxima quando? Quando eu pego o bico da mangueira e inclino com a horizontal de aproximadamente 45 graus. Aí você vai ver que o máximo valor vai ser alcançado. Você pode até fazer diferente. Com aquele dedo ainda na mangueira, você pode alterar a angulação. Vai perceber então que à medida que você altera o ângulo, a distância molhada fica diferente. Na verdade, fica menor do que aquela que você tinha anteriormente. Em outras palavras, para se obter o máximo valor da amplitude, do alcance, amplitude horizontal que é o alcance, você precisa inclinar o teu lançamento de 45 graus.
Caro aluno, este assunto ele requer um armamento matemático meio complicado. Agora, o que você precisa saber, sem titubear de maneira alguma, é tudo sobre vetores, decomposição, componentes, valores, módulos. É isso que você precisa saber. Se você tiver uma boa base de vetores, você com certeza vai acabar com este assunto. Bom, galera, por hoje é só. Nos encontramos numa próxima ocasião. Falou? Na aula de hoje, estudamos a queda livre e o movimento parabólico. Na queda livre, todo e qualquer corpo abandonado verticalmente, eles caem exatamente com a mesma aceleração. E no lançamento parabólico, a trajetória descrita é sempre uma parábola. Vimos a ação do ar sobre os corpos em movimento. Quando o corpo entra em movimento na atmosfera terrestre, ele sofre a ação desse ar. Ele sofre uma força que faz com que ele diminua a sua movimentação. Na queda livre e no lançamento parabólico, despreza-se tudo isso. Analisamos também resultados importantes. Os resultados mais importantes acerca de lançamento parabólico são o